Estima-se que mais de 50% da população brasileira apresente alguma dificuldade sexual ou algum problema relacionado ao sexo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, define a sexualidade como um dos 4 pilares da avaliação de qualidade de vida saudável. Ela vem ao lado da família, lazer e trabalho. Sabe-se também que possíveis problemas sexuais podem ter causas psicológicas e emocionais, assim como causas orgânicas. Afinal, quem você deve procurar quando sua saúde sexual encontra-se debilitada? Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Endometriocast, o podcast uterino. Eu sou Andréia Feldaus. Eu sou a Gabriela Pessoa. Somos acadêmicas de psicologia do Centro Universitário Uniamérica, aqui de Foz do Iguaçu. E juntas vamos esclarecer as dúvidas sobre qual especialista buscar quando o assunto são problemas relativos à sexualidade, sejam eles de ordem física, psíquica ou emocional. Antes da gente começar, a gente quer deixar bem claro que a função do nosso podcast não é de avaliar, muito menos diagnosticar alguém, e o conteúdo aqui compartilhado com vocês não substitui consulta com médico especialista ou psicólogo, certo? Se você, que está ouvindo a gente, se identifica com algum dos problemas relatados, procure um médico ou médica e peça maiores informações, exames e encaminhamento a outros profissionais se houver necessidade, tá bom? Agora vamos direto ao ponto que gera muita curiosidade. Afinal, o que é exatamente um sexólogo? Seria um guru do amor, um avaliador de desempenho sexual, ou ainda um especialista em sexo que ensina como supostamente devem ser efetuadas as relações sexuais? Por mais absurda que essas perguntas possam parecer, é preciso explicar que não. Um sexólogo não é um guru, muito menos um avaliador de desempenho. Vamos explicar agora para vocês qual a função desse profissional. Acho pertinente abordarmos a questão da sexologia aqui inicialmente. Ela é uma ciência que aborda as mais diversas questões do comportamento sexual humano. Não é sobre o ato sexual em si, não apenas isso, mas sobre sexualidade e tudo o que envolve como fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais. A sexologia também pode abordar temas mais abrangentes, como abusos sexuais, educação sexual, gravidez, controle de natalidade e aborto. Essa área de estudo pode usar ferramentas de diversos campos acadêmicos, incluindo biologia, psicologia, educação, sociologia, antropologia, criminologia, medicina, epidemiologia e neurologia. Quantos campos, né? Os sexólogos também estudam e trabalham em áreas especializadas, incluindo o desenvolvimento sexual ao longo da vida, sendo elas sexualidade infantil, na adolescência e na maturidade. Também trabalham em questões relacionadas às relações sexuais, comportamento sexual, atividade sexual, identidade e orientação sexual. Dentro de tudo isso, ainda pode ser estudado de forma mais específica a questão da sexualidade dentro de culturas, grupos, em pessoas com deficiência, adolescentes, sexo e idade avançada e entre outros variados escopos. O estudo da função sexual também é parte do termo geral da sexologia e pode incluir as disfunções sexuais, que nós falamos no episódio anterior, como anorgasmia, desejo hipoativo, vaginismo e dor sexual, além de outras várias. E claro, as disfunções sexuais do escopo masculino também são incluídas aqui, viu? Logo, o sexólogo é alguém que estudou todas as áreas do sexo, incluindo anatomia, fisiologia, desenvolvimento sexual, orientação sexual, a dinâmica das relações sexuais, bem como a mecânica dos contatos e atos sexuais. Esse profissional, ele procura outras disciplinas para entender a sexualidade humana também, como dissemos anteriormente, para ver como o sexo funciona no contexto de ambientes sociais, culturais e religiosos. O sexólogo clínico se concentra no tratamento de disfunções, distúrbios e variações sexuais, incluindo principalmente 6 questões sexuais comuns,
tais como o pré-orgasmo, que é a dificuldade em chegar ao orgasmo, o intercurso, a relação sexual dolorosa ou inibida, incluindo o vaginismo, o baixo desejo sexual, a disfunção erétil, a ejaculação rápida ou precoce, a ejaculação retardada ou inibida e também a anorgasmia. Para quem não nos ouviu no episódio anterior, nós abordamos lá algumas dessas disfunções sexuais femininas. Escuta a gente lá. Ao contrário do que muitos pensam, sexólogo não é nenhuma consulta ao ginecologista ou urologista, viu? Também não é terapia sobre como deixar de ter uma relação monogâmica, por exemplo. Não tem nudez, não rola nenhuma forma de contato sexual. Mas me diz, Gabi, todo psicólogo é sexólogo? E todo sexólogo também é psicólogo? A resposta é... Não. Para ser um sexólogo é necessário estudar. Não existe graduação ou faculdade de sexologia, mas é necessário fazer um curso específico, uma especialização, sabe? Afinal, nem todo mundo tem facilidade de falar sobre sexo, não é mesmo? Logo, um ginecologista, um psicólogo, se estudarem e se prepararem para tal função, poderão se tornar sexólogos. Então, nem todo psicólogo é sexólogo e nem todo sexólogo é psicólogo. Pode ser médico, por exemplo. Porém, se o psicólogo optar por se especializar na área, sim, aí ele se torna um sexólogo. O profissional especializado em sexologia ajuda as outras pessoas de forma individual ou impar a falarem sobre sexo um com o outro, por exemplo. E nada está fora dos limites. Nada é tabu para se falar, certo? Homens e mulheres socialmente não cultivam o hábito de conversar com pessoas próximas sobre apetite sexual, sobre como chegar no clímax, ou ainda sobre os problemas e disfunções que podem ocorrer na hora do intercurso. Nenhum outro profissional de saúde possui formação mais especializada para falar sobre esse assunto dentro do consultório do que um sexólogo. O sexólogo clínico, ele tem ciência do nervosismo e da ansiedade que pode acometer o paciente na hora de falar sobre sua sexualidade a estranhos, e até mesmo para o seu parceiro ou parceira. Ele deve saber como acolher o paciente, deixando o mais à vontade possível com sua própria sexualidade. Em algumas situações, ocorre a descoberta das coisas que nem mesmo o paciente tem real noção ou consciência, assim gerando a possibilidade de se chegar à raiz do problema. Casais ou a pessoa de forma individual algumas vezes não conseguem encontrar a resolução de problemas íntimos de forma autônoma. Muitas vezes, o desapontamento, a mágoa, a raiva, ressentimento, acusações, inibição e várias rodadas de brigas podem acabar podando uma possível conversa esclarecedora com comunicação eficaz e conciliadora. O medo de confrontar o problema e descobrir que eles não são verdadeiramente compatíveis é tão enraizado que eles atrasam a possibilidade de trazer prazer de novo para quem está passando por essa situação. Na maioria das vezes, é na terapia voltada ao contexto sexual que encontra uma maneira de sentir mais prazer e mais alegria. Certo. E o que seria a terapia sexual, Andréia? A terapia sexual ela é um processo conduzido por um profissional de psicologia, com formação na área de sexologia, que também será chamado de sexólogo. Esse profissional ele irá realizar um trabalho em conjunto com seus pacientes, clientes, para aumentar a qualidade de vida sexual individual ou em casal, ou de mais pessoas. Enfim, uma consulta de terapia sexual é semelhante a uma sessão de psicoterapia comum. O psicólogo e terapeuta sexual ele irá discutir, falar e te ouvir, ou ouvir o seu parceiro ou parceira, caso vocês façam a terapia de casal. A principal diferença é que o terapeuta sexual também é especificamente qualificado para tratar e gerenciar preocupações sexuais. Esse profissional ele irá fornecer-lhe material de educação, informações, dicas, sugestões e, em algumas situações, tarefas de trabalho em casa também. E é importante lembrar que em uma sessão de terapia sexual não há contato e não há atos sexuais realizados, hein, gente? Um psicólogo clínico com formação em sexologia,
ele utilizará técnicas psicoterapêuticas para identificar mitos e crenças disfuncionais em torno da sexualidade, educação sexual e aconselhamento de casal, para capacitar os clientes, os pacientes, a experimentarem a sexualidade de uma maneira diferente, de uma maneira que permita mais confiança e compreensão da sua própria sexualidade, e liberando-os da desinformação sexual, tendo como consequência o aumento da confiança e segurança individual, e, em casos de casais, o aumento da intimidade entre eles. O psicólogo especializado em sexologia trabalhará conforme sua linha terapêutica de estudos, utilizando de teorias múltiplas e estratégias de tratamento, dependendo da necessidade de cada sujeito ou casal. O mais importante nesse trabalho é que seja estabelecido um vínculo de qualidade, onde o psicólogo e paciente possam trabalhar juntos. A empatia e o acolhimento é fundamental na decisão de prosseguir ou não com as consultas após algumas sessões. Um processo psicoterapêutico focado em questões da sexualidade humana é capaz de ajudar pessoas a deixarem os medos e anseios de lado, e através da terapia sexual é possível ser mais livre, livrando-se do incômodo e da insatisfação. É possível experimentar o sexo como uma atividade íntima, prazerosa e saudável. Afinal de contas, sexo é qualidade de vida, né? A terapia sexual ela pode ser útil para casais ou indivíduos que tenham dificuldades relacionadas à disfunção erétil, ansiedade de desempenho, ejaculação precoce ou tardia, baixo desejo sexual, que é a famigerada falta de libido, aversão sexual, libido irregular, baixa excitação, impulso persistente, dificuldades para atingir o orgasmo, vaginismo e dispareunia, saúde reprodutiva, sexualidade no envelhecimento, questões de gênero, dúvidas referentes à orientação sexual, casos de agressão sexual ou abuso, compulsão sexual, dificuldades no relacionamento, como lidar com alguma infecção sexualmente transmissível, as ISTs, né? E até questões como masoquismo, fetichismo, voyeurismo, parafilias, além de outras pautas voltadas ao gigante universo da sexualidade. Mas, Gabi, então quer dizer que eu posso recomendar um terapeuta sexual para curar uma pessoa próxima, um amigo, que é homossexual? Eu te respondo que não, você não pode. Na realidade, você não pode de forma alguma, pois a homossexualidade não é doença. Não entra dentro do grupo de patologias e nenhum psicólogo, sexólogo, pessoa alguma tem o direito de dizer que a atração sexual de uma pessoa pelo mesmo sexo que dela é algo caracterizado como patológico, como doença. De acordo com a resolução do Conselho Federal de Psicologia número 001/99, de 22 de março de 1999, não cabe a profissionais de psicologia no Brasil o oferecimento de qualquer tipo de terapia de reversão sexual, uma vez que a homossexualidade, como eu já havia dito, não é considerada patologia. E isso vem segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Realmente, homossexualidade, repito, não é doença. Eu te questiono aqui, se o indivíduo está feliz sendo quem ele é, da forma como ele é, e de forma saudável, sem causar danos ao coletivo e a outros indivíduos, por qual motivo isso deveria ser algo incômodo? Em casos em que você conheça alguém que se sente desconfortável ou em dúvida quanto à sua sexualidade, sim, você pode recomendar o trabalho de um sexólogo para auxiliá-lo nesse processo, no caminho do autoconhecimento para que ele mesmo encontre as respostas que busca. Algumas preocupações com a saúde sexual ou problemas de relacionamento podem não melhorar por conta própria. Isso requer um compromisso do indivíduo e auxílio de um profissional. O psicólogo, sexólogo, será responsável por guiar o paciente através desse processo, motivando e, principalmente, eu acho que o mais importante, o terapeuta sexual estará lá para apoio. Ele também irá fornecer-lhe habilidades úteis que você pode implementar e usar ao longo da sua vida. Para que as sessões de terapia sexual sejam mais eficazes, o terapeuta sexual poderá solicitar a execução de algumas tarefas comportamentais,
que serão conduzidas na privacidade da sua casa. As tarefinhas de casa que citamos anteriormente. E é nesse momento que você deve estar pensando: Mas que tipo de tarefas são essas? quando o profissional trabalha dentro de uma abordagem voltada para o processo comportamental, por exemplo, essas tarefas também são voltadas às questões comportamentais, que buscarão trabalhar em sua intimidade. Algumas técnicas específicas para maior entendimento de suas preocupações relacionadas à sexualidade, bem como técnicas de redução de ansiedade ou relaxamento, tarefas especiais para relacionamentos e até exercícios de comunicação. A vivência sexual pode ser influenciada por muitos fatores negativos, como o estresse, tristeza, insegurança, medo, tabus e baixa autoestima. Essas questões, elas podem interferir em comportamentos biológicos, gerando dificuldade de ereção, diminuição ou até anulação da lubrificação vaginal, diminuição da libido, dor na penetração, ausência de orgasmos, entre outras problemáticas. Como falamos aqui, as disfunções sexuais podem ser indicadores de que você precisa de ajuda de um profissional. Mas, para entender melhor sobre o tema, nós vamos falar sobre as principais queixas sobre as disfunções e as consequências na vida sexual. Uma pergunta que é recorrente dentro dessa temática é: quais fatores que fazem um relacionamento esfriar? Responde aí, Gabi. Muitos. Isso é relativo e abrangente. Rotina, estresse, dificuldade no processo de intimidade e falta de tempo podem influenciar negativamente em um relacionamento. No começo, a relação é uma novidade na sua vida e você vai dedicar tempo, atenção, energia para outra pessoa. Quando os parceiros, por exemplo, se casam ou vão morar juntos, surge uma rotina. É muito provável que chegue à noite e os dois estejam super cansados devido a questões de trabalho, de estudo. E aí o namoro e o sexo, que antes eram prioridades, vão ficando de lado. Com grande frequência, a libido é vencida pelo cansaço do dia a dia. Tá. E o que fazer para evitar que o relacionamento esfrie, então? É essencial incluir na rotina um tempo só para os dois. Recomendo separar um dia à noite, no meio da semana. O casal sair de casa, se possível. Por mais que seja confortável estar em casa, com o tempo, a casa ela vira um lugar viciado da rotina. Nesse dia, o casal pode ir ao cinema, um barzinho, um show, ou até andar em alguma avenida da cidade. Não precisa ser nada que envolva gastos obrigatoriamente. É importante ter esse tempo do relacionamento e não abrir mão dele. Mas nada de ficar no celular, hein? Resolvendo coisa de trabalho, ou sei lá, vendo meme. A noite do casal é para conversa, é para carinho, é para atenção dedicada. Dentro de casa também é possível tomar algumas atitudes para manter uma relação mais saudável. Vale pontuar que manter as individualidades no cotidiano é muito importante. Um exemplo é que muitas vezes, para deixar que o outro entre em seu mundo, alguns indivíduos se livram de toda a cerimônia com parceiro ou parceira. Porém, algumas pessoas fazem questão de manter alguns limites. Então, é necessário pontuar, dialogar e trabalhar isso de forma conjunta para maior respeito e boa convivência. Claro, saúde do relacionamento, né? A comunicação assertiva é um negócio mágico. E como a terapia sexual pode ajudar nessas situações? Você deve estar se questionando. Todo relacionamento acaba entrando em processo rotineiro. A terapia com um sexólogo, com um terapeuta sexual, como queira chamar, pode ajudar o casal a sair desse modo automático e despertar novamente para a relação de forma mais ativa. A terapia sexual vai trabalhar com o tédio conjugal, ajudando a resgatar o erotismo na relação e esquentar o sexo, que geralmente é um dos primeiros a irem embora, né? Um casal com filhos, por exemplo, pode acabar se acomodando na intimidade e na estabilidade da família, assumindo inteiramente o papel de pais e deixando o de namorados de lado.
Mas, Andréia, na minha cidade, na minha região, eu não consigo encontrar nenhum sexólogo para fazer a minha terapia. E agora? Ótima pergunta, Gabi. Existem muitos profissionais que atendem de forma virtual, o que também resolve o problema de pessoas que possam ter vergonha de ir até o consultório de um especialista. Mas se ainda assim você preferir a consulta presencial e na sua cidade não tiver essa opção, um bom psicólogo, mesmo sem a especialização de sexólogo, poderá ajudar e conduzir você no caminho do autoconhecimento. Essas eram as informações que nós queríamos compartilhar com vocês hoje. Esperamos que tenham tirado muitas dúvidas e que tenham gerado outras tantas. Porque com dúvidas, vocês podem enviar mensagem para nós. Nosso e-mail é o endometriocast@gmail.com. E nós temos também o Instagram. Ele é cheio de dicas e informações para vocês seguirem e serem informados e informadas quando rola o lançamento dos novos episódios. Então segue a gente lá no @endometriocast. Nos despedimos aqui, dando um pequeno spoiler que no próximo episódio nós vamos falar um pouco sobre autoconhecimento, masturbação, padrões estéticos e a objetificação da figura feminina. O episódio promete pouco pudor e muita informação. Vem com a gente! Um grande beijo e até o próximo Endometriocast! Tchau!